Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. Meu nome é Rafael Costa, sou educador financeiro e no vídeo de hoje nós vamos desvendar um mistério que assusta muita gente, a economia. Você já se sentiu perdido com o noticiário falando de juros, inflação, dívida pública? Já se perguntou por que às vezes parece que tudo vai de vento em popa e de repente uma crise derruba tudo, né? Pois bem, eu te garanto que no final deste vídeo você não só vai entender como essa grande máquina funciona, mas também vai saber como usar esse conhecimento para proteger e multiplicar o seu dinheiro. Muitas pessoas sofrem economicamente sem necessidade, simplesmente por não entenderem as regras do jogo, né? A economia pode parecer um monstro complexo, mas na verdade ela funciona como uma máquina simples com algumas peças e movimentos que se repetem. Eu passei anos estudando um modelo prático e simples que me ajudou, inclusive, a antecipar e me proteger de grandes crises financeiras globais, né? E hoje eu vou compartilhar esse modelo com você. Por trás de toda a complexidade, existem três grandes forças que movem a economia. A primeira é o crescimento da produtividade, a segunda é o ciclo de dívida de curto prazo e a terceira é o ciclo de dívida de longo prazo. Nós vamos olhar para cada uma delas e ver como, ao sobrepor essas três forças, conseguimos um mapa excelente para entender o que está acontecendo agora e para onde estamos indo. Vamos começar pela parte mais simples de todas, a transação. A economia nada mais é do que a soma de todas as transações que acontecem. E uma transação é algo que você faz todos os dias. Toda vez que você compra um pão na padaria, abastece o carro ou compra uma ação na bolsa, você cria uma transação. Ela é simples. Um comprador troca dinheiro ou crédito com um vendedor por produtos, serviços ou ativos financeiros. E aqui um detalhe importante: crédito funciona como dinheiro na hora de gastar. Então, se somarmos todo o dinheiro gasto com todo o crédito gasto, temos o total de gastos da economia. E é esse gasto total que move a máquina. Se você dividir o valor gasto pela quantidade de produtos vendidos, você tem o preço. É isso. Essa é a peça fundamental de toda a engrenagem econômica. Todos os ciclos, todas as forças são movidos por transações. Se entendermos isso, entendemos o todo, né? Um mercado é apenas o conjunto de todos os compradores e vendedores transacionando a mesma coisa. Existe o mercado de trigo, o mercado de carros, o mercado de ações. A economia é a soma de todas as transações em todos esses mercados, né? Pessoas, empresas, bancos e governos participam desse jogo trocando dinheiro e crédito por bens, serviços ativos. Né? O maior comprador e vendedor de todos é o governo. Ele tem duas partes importantes: o governo central, que arrecada impostos e gasta dinheiro, e o Banco Central. O Banco Central é diferente dos outros porque ele controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia, né? Principalmente influenciando a taxa de juros e, em último caso, imprimindo dinheiro. Né? Por isso, ele é uma peça-chave no fluxo de crédito. E é sobre o crédito que eu quero que você preste muita atenção agora. O crédito é a parte mais importante e provavelmente a menos compreendida da economia. É a mais importante porque é a maior e a mais volátil. Assim como compradores e vendedores, existem credores e devedores. Credores querem transformar seu dinheiro em mais dinheiro. Devedores querem comprar algo que não podem pagar à vista, como uma casa, um carro, ou querem investir em algo, como abrir um negócio. O crédito ajuda os dois, né? O devedor promete pagar o valor emprestado, o principal, mais um valor adicional, os juros, né? Quando os juros estão altos, pegar emprestado fica caro e as pessoas pegam menos, né? Quando os juros estão baixos, fica barato e as pessoas pegam mais, né? Quando um devedor promete pagar e o credor acredita nele, o crédito é criado, né? Duas pessoas podem criar crédito do nada apenas com um acordo. Parece simples, mas o crédito tem seus truques. Assim que ele é criado, ele se transforma imediatamente em dívida, né? A dívida é um ativo para o credor e um passivo para o devedor. No futuro, quando o devedor quita o empréstimo com juros, esse ativo e esse passivo desaparecem, né? A transação é liquidada. Agora, por que o crédito é tão poderoso? Porque quando alguém pega crédito, essa pessoa consegue aumentar seus gastos. E lembre-se, o gasto de uma pessoa é a renda de outra. Cada real que você gasta, alguém ganha. E cada real que você ganha, alguém gastou. Então, quando você gasta mais,
outra pessoa ganha mais, né? Quando a renda de alguém sobe, os credores ficam mais dispostos a emprestar dinheiro para essa pessoa, porque ela se torna mais digna de crédito. Uma pessoa digna de crédito tem duas coisas: capacidade de pagar e garantias. Ter uma renda alta em relação à sua dívida te dá capacidade de pagar. E caso não consiga, ter ativos de valor como um imóvel serve como garantia, né? Isso deixa os credores confortáveis, né? Então, veja o padrão: aumento de renda permite mais empréstimos, que permitem mais gastos, e como o gasto de um é a renda do outro, isso leva a mais aumento de renda, mais empréstimos e assim por diante. Esse padrão que se retroalimenta gera crescimento econômico e é a razão pela qual temos ciclos. Em uma transação, você tem que dar algo para receber algo. Com o tempo, nós aprendemos, acumulamos conhecimento e isso aumenta nosso padrão de vida. Chamamos isso de crescimento da produtividade. Pessoas inovadoras e esforçadas aumentam sua produtividade e seu padrão de vida mais rápido do que as complacentes e preguiçosas. Isso é o que importa no longo prazo. Mas no curto prazo, a história é diferente. A produtividade importa mais no longo prazo, mas o crédito importa mais no curto prazo. Sabe por quê? Porque o crescimento da produtividade não oscila muito, né? É uma linha quase reta, subindo lentamente, né? Já a dívida oscila muito, né? Ela nos permite consumir mais do que produzimos quando a contraímos e nos força a consumir menos do que produzimos quando a pagamos de volta. Essas oscilações da dívida acontecem em dois grandes ciclos, um leva de 5 a 8 anos e o outro de 75 a 100 anos, né? A maioria das pessoas sente essas oscilações, mas não as enxerga como ciclos, porque estão muito perto do dia a dia, né? Vamos nos afastar um pouco para enxergar o quadro completo, né? Imagine por um segundo uma economia sem crédito. Nela, a única forma de eu aumentar meus gastos é aumentando minha renda, o que exige que eu seja mais produtivo. O crescimento seria uma linha reta seguindo a produtividade. Mas, como nós pegamos dinheiro emprestado, nós criamos ciclos. Isso não é por causa de leis, é por causa da natureza humana e do jeito que o crédito funciona. Pense no empréstimo como uma forma de antecipar seus gastos. Para comprar algo que você não pode pagar, você precisa gastar mais do que ganha. Para isso, você essencialmente pega um empréstimo do seu eu do futuro. Ao fazer isso, você cria um momento no futuro em que terá que gastar menos do que ganha para pagar de volta. Isso por si só já se parece com um ciclo. Basicamente, toda vez que você pega um empréstimo, você cria um ciclo. Isso vale tanto para um indivíduo quanto para a economia inteira. A maior parte do que as pessoas chamam de dinheiro, na verdade, é crédito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade total de crédito é de cerca de 50 trilhões de dólares, enquanto a quantidade de dinheiro físico e na conta corrente é de apenas 3 trilhões. Numa economia com crédito, você pode aumentar seus gastos pegando emprestado. Como resultado, essa economia tem mais gastos e permite que as rendas cresçam mais rápido que a produtividade no curto prazo, mas não no longo prazo, né? Agora, não me entenda mal. Crédito não é algo ruim. Ele é ruim quando financia um consumo exagerado que não pode ser pago de volta. Por exemplo, pegar um empréstimo para comprar uma televisão gigante não gera renda para pagar a dívida, mas ele é bom quando aloca recursos de forma eficiente e produz renda. Se você pega um empréstimo para comprar um trator e esse trator te ajuda a colher mais e ganhar mais dinheiro, então você pode pagar sua dívida e ainda melhorar seu padrão de vida, né? Esse uso do crédito impulsiona a produtividade, mas quando o crédito cresce sem controle, ele alimenta um ciclo. Vamos usar um exemplo. Suponha que você ganhe 100 mil por ano e não tenha dívidas, né? Você tem crédito para pegar 10 mil emprestado no cartão, né? Então você pode gastar 110 mil, mesmo ganhando 100 mil. Seu gasto de 110 mil é a renda de outra pessoa. Essa pessoa que agora ganha 110 mil e não tem dívidas, pode pegar 11 mil emprestados e gastar 121 mil. O gasto dela é a renda de uma terceira pessoa e assim o ciclo se alimenta. Mas lembre-se, pedir emprestado cria ciclos. Se o ciclo sobe, uma hora ele tem que descer. Isso nos leva ao ciclo de dívida de curto prazo. À medida que a atividade econômica aumenta, vemos uma expansão, né? Os gastos continuam a crescer, impulsionados pelo crédito, e os preços começam a subir. Quando a quantidade de gastos cresce mais rápido que a produção de bens, os preços sobem.
chamamos isso de inflação. O Banco Central não quer muita inflação porque ela causa problemas. Então, vendo os preços subirem, ele aumenta as taxas de juros, né? Com juros mais altos, menos pessoas podem pegar dinheiro emprestado e o custo das dívidas existentes aumenta, né? Pense na parcela do seu financiamento imobiliário ou no juro do cartão de crédito ficando mais caros. Com menos crédito e pagamentos de dívidas mais altos, as pessoas têm menos dinheiro para gastar, né? Os gastos diminuem. E como se o gasto de um é a renda do outro, as rendas caem. Quando as pessoas gastam menos, os preços caem, chamamos isso de deflação. A atividade econômica diminui e temos uma recessão. Se a recessão se torna muito severa e a inflação não é mais um problema, o Banco Central vai baixar as taxas de juros para fazer tudo acelerar de novo, né? Com juros baixos, os pagamentos das dívidas são reduzidos, os empréstimos e os gastos aumentam e vemos outra expansão. A economia funciona como uma máquina. Neste ciclo de curto prazo, que dura de 5 a 8 anos, a expansão acontece quando o crédito está fácil e a recessão acontece quando o crédito está difícil. E quem controla isso é principalmente o Banco Central. Mas note uma coisa: o topo e a base de cada ciclo terminam com mais crescimento e mais dívida do que o ciclo anterior. Por quê? Porque as pessoas forçam a barra. É da natureza humana ter uma inclinação para pegar mais emprestado e gastar mais, em vez de pagar as dívidas. Por causa disso, ao longo de muito tempo, as dívidas crescem mais rápido que as rendas, criando o ciclo de dívida de longo prazo. Apesar das pessoas estarem mais endividadas, né, os credores continuam emprestando. Por quê? Porque todo mundo acha que as coisas estão indo bem. As pessoas focam no que aconteceu recentemente. E o que aconteceu? As rendas subiram, o valor dos ativos subiu, a bolsa de valores disparou. É um boom. Compensa comprar bens e serviços e ativos financeiros com dinheiro emprestado. Quando muita gente faz isso, criamos uma bolha, né? Mesmo com o acúmulo de dívidas, o aumento da renda e dos preços dos ativos ajuda os devedores a parecerem dignos de crédito por um bom tempo. Mas, obviamente, isso não pode continuar para sempre. E não continua. Ao longo de décadas, o peso da dívida aumenta lentamente. Em algum ponto, né, os pagamentos da dívida começam a crescer mais rápido que as rendas, forçando as pessoas a cortar seus gastos, né? Como o gasto de um é a renda do outro, as rendas começam a cair, né? Isso torna as pessoas menos dignas de crédito, fazendo os empréstimos diminuírem. Os pagamentos da dívida continuam subindo, o que faz os gastos caírem ainda mais e o ciclo se inverte, né? Esse é o pico do ciclo de dívida de longo prazo, né? O peso da dívida simplesmente ficou grande demais para os Estados Unidos, Europa e grande parte do mundo. Isso aconteceu em 2008, aconteceu pelo mesmo motivo que no Japão em 1989 e nos Estados Unidos em 1929. Agora, a economia ela começa um processo chamado desalavancagem. Em uma desalavancagem, as pessoas cortam gastos, as rendas caem, o crédito desaparece, os preços dos ativos despencam, os bancos são pressionados, a bolsa quebra e as tensões sociais aumentam. É um círculo vicioso. À medida que as rendas caem e os pagamentos da dívida aumentam, os devedores são espremidos. Eles perdem o crédito e não conseguem mais pegar dinheiro emprestado nem para pagar suas dívidas antigas. Desesperados, os devedores são forçados a vender seus ativos, né? A corrida para vender ativos inunda o mercado, derrubando ainda mais os preços. É aí que a bolsa desaba, o mercado imobiliário afunda e os bancos entram em apuros. A queda dos preços dos ativos diminui o valor das garantias, tornando os devedores ainda menos dignos de crédito. As pessoas se sentem pobres, o crédito desaparece rapidamente. Menos gastos, menos renda, menos riqueza, menos crédito, menos empréstimos, né? O ciclo se alimenta negativamente, né? Isso parece uma recessão, mas a diferença é que aqui baixar as taxas de juros não funciona para salvar o dia. Numa recessão normal, baixar os juros estimula os empréstimos, mas numa desalavancagem, as taxas de juros já estão muito baixas, perto de zero. O estímulo acaba. A diferença é que o peso da dívida dos devedores ficou tão grande que não pode ser aliviado pela queda dos juros, né? Os credores percebem que as dívidas se tornaram grandes demais para serem pagas integralmente. Os devedores perderam a capacidade de pagar e suas garantias perderam valor. Eles se sentem paralisados pela dívida, nem querem mais empréstimos. Os credores param de emprestar, os devedores param de pegar, né? Pense na economia inteira como se ela não fosse mais digna de crédito. Então, o que fazer numa desalavancagem, né? O problema é que o peso da dívida está muito alto e precisa baixar. Existem quatro maneiras para isso acontecer, né? Primeiro, pessoas, empresas e governos
cortam seus gastos, o que chamamos de austeridade. Segundo, as dívidas são reduzidas através de calotes e reestruturações, né? Terceiro, a riqueza é redistribuída dos que têm para os que não têm. E, finalmente, quarto, o Banco Central imprime dinheiro novo. Essas quatro formas aconteceram em todas as desalavancagens da história moderna. Geralmente, primeiro se cortam os gastos, mas aí acontece um paradoxo. Quando todos cortam gastos, as rendas caem mais rápido do que as dívidas são pagas e o peso da dívida, na verdade, piora. Isso é deflacionário e doloroso, gerando desemprego. Isso leva ao segundo passo: as dívidas precisam ser reduzidas. Muitos devedores não conseguem pagar seus empréstimos. As dívidas de um devedor são os ativos de um credor. Quando os devedores dão calote, os ativos dos credores desaparecem. Lembre-se da conta na padaria, né? Se você não paga, o dono da padaria perdeu aquele dinheiro, o ativo dele simplesmente sumiu. Para evitar perder tudo, muitos credores aceitam uma reestruturação da dívida recebendo menos, ou em um prazo maior, ou com juros menores, né? Mesmo assim, a reestruturação faz a renda e os preços dos ativos caírem mais rápido e o peso da dívida continua a piorar. Tudo isso impacta o governo. Menos renda e menos emprego significam menos arrecadação de impostos. Ao mesmo tempo, o governo precisa gastar mais com seguro-desemprego e programas de estímulo. O déficit do governo explode. Para financiar esse déficit, o governo precisa ou aumentar impostos ou pegar dinheiro emprestado. Mas de quem? Dos ricos, né? Como a riqueza é muito concentrada, os governos naturalmente aumentam os impostos sobre os mais ricos, o que gera uma redistribuição de riqueza. Isso cria enormes tensões sociais. Os que não têm, que estão sofrendo, começam a ressentir os que têm. E os que têm, espremidos pela economia fraca, queda de ativos e impostos mais altos, começam a ressentir os que não têm. Se a depressão continua, a desordem social pode explodir. Isso pode levar a mudanças políticas extremas. Na década de 1930, isso levou à ascensão de Hitler na Europa e à Grande Depressão nos EUs. A pressão para fazer algo aumenta. Lembre-se, a maior parte do que as pessoas pensavam ser dinheiro era, na verdade, crédito. Quando o crédito some, as pessoas ficam sem dinheiro. E quem pode imprimir dinheiro? O Banco Central. Com os juros já em zero, ele é forçado a imprimir dinheiro. Diferente do corte de gastos e da reestruturação, imprimir dinheiro é inflacionário e estimulante, né? O Banco Central imprime dinheiro do nada e o usa para comprar ativos financeiros e títulos do governo. Isso aconteceu na Grande Depressão e novamente em 2008, quando o Fed, o Banco Central americano, imprimiu trilhões de dólares. Ao comprar ativos financeiros, ele ajuda a elevar os preços desses ativos, tornando seus donos mais dignos de crédito. O problema é que isso ajuda principalmente quem já tem ativos, né? O Banco Central pode imprimir dinheiro, mas só pode comprar ativos financeiros, né? O governo central, por outro lado, pode comprar bens e serviços e dar dinheiro para as pessoas, mas não pode imprimir. Então, os dois precisam cooperar. O Banco Central compra títulos do governo, né, essencialmente, emprestando dinheiro para que o governo possa gastar em programas de estímulo e auxílios, né? Isso aumenta a renda das pessoas e a dívida do governo, mas diminui o peso total da dívida na economia. É um momento muito arriscado. Os formuladores de políticas precisam equilibrar as quatro ferramentas. As medidas deflacionárias precisam ser equilibradas com as inflacionárias para manter a estabilidade. Se o equilíbrio for correto, pode haver uma desalavancagem bonita. Uma desalavancagem bonita não é um passeio no parque, mas é lidar com uma situação difícil da melhor maneira possível. Nela, as dívidas diminuem em relação à renda, o crescimento econômico real é positivo e a inflação não é um problema. Isso é alcançado com a mistura certa de corte de gastos, redução da dívida, transferência de riqueza e impressão de dinheiro. As pessoas perguntam: imprimir dinheiro não vai gerar inflação? Não necessariamente, se isso estiver apenas compensando a queda do crédito, né? Lembre-se, né, o que importa são os gastos. Um real gasto com dinheiro tem o mesmo efeito no preço que um real gasto com crédito, né? O Banco Central precisa fazer a taxa de crescimento da renda ser maior que a taxa de juros da dívida acumulada. Ou seja, a renda precisa crescer mais rápido que a dívida. A chave é não imprimir dinheiro demais e causar uma inflação inaceitável, como a Alemanha fez nos anos 1920. Se os políticos acertarem o equilíbrio, a desalavancagem não é tão dramática, né? O crescimento é lento, mas o peso da dívida cai
né? Isso é uma desalavancagem bonita. Quando as rendas começam a subir, os devedores voltam a parecer dignos de crédito, os credores voltam a emprestar. O peso da dívida finalmente começa a cair, né? Com capacidade de pegar empréstimos, as pessoas podem gastar mais, né? Eventualmente, a economia começa a crescer de novo, entrando na fase de reflação do ciclo de longo prazo. O processo todo leva mais ou menos uma década, por isso o termo década perdida. Claro, a economia real é mais complexa, né? Mas sobrepor o ciclo de curto prazo sobre o ciclo de longo prazo e ambos sobre a linha de crescimento da produtividade nos dá um mapa surpreendentemente bom de onde estivemos, onde estamos e para onde provavelmente vamos, né? Em resumo, quero que você leve 3 regras de ouro daqui. Primeira, não deixe sua dívida crescer mais rápido que sua renda, porque o peso da dívida vai te esmagar. Segunda, não deixe sua renda crescer mais rápido que sua produtividade, porque você se tornará incompetitivo. E terceira, faça tudo o que puder para aumentar sua produtividade, porque no longo prazo é isso que mais importa. Este é um conselho simples para você e para os governantes, né? Você ficaria surpreso, mas a maioria das pessoas, incluindo muitos políticos, não presta atenção suficiente a isso. Este modelo tem funcionado para mim e espero que funcione para você, né? Entender essa máquina te dá o poder de tomar melhores decisões, proteger seu patrimônio durante as baixas e acelerar seus ganhos durante as altas. Você para de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um jogador que entende as regras, né? Se você gostou deste conteúdo e quer continuar aprendendo a tomar as rédeas da sua vida financeira, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe sua curtida, pois isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que também quer entender de uma vez por todas como a economia funciona e como isso afeta o bolso dele. Um forte abraço e até a próxima.